Nasci numa chácara, né? Num sítio assim, sítiozinho pertinho, colado na cidade. E lá, tanto pro lado do meu pai, pro lado da minha mãe, sempre tinha música, né? Meu pai é saxofonista, compositor de valsas, choros, dobrados, né? Compunha muito bem pra banda, né? O hino de socorro é dele, né? E compunha muito bem choros também, né? Foi pra final daqueles concursos da Bandeirantes, né? De choro da Bandeirantes. O Abel Ferreira gravou um choro dele. E lá em casa todo mundo musical, né? Meu irmão tocava bateria, o outro, né? Tocava trombone, minhas irmãs tocavam um pouco de violão. Do lado da minha mãe, meu tio tocava acordeon. E numa dessas eu pedi para aprender acordeon. Foi aí que começou a história. Mas eu comecei a aprender música mesmo com meu pai, depois com uma professora da cidade chamada Ondina Bonetti, essa eu não me esqueço. E daí por um professor que passava semanalmente pela cidade, chamava Antônio Xará. E daí foi assim, daí eu fiz um pouquinho de conservatório em Campinas, um conservatório que já não existe lá, chamado Gomes Cardim. Aí começou o colégio, comecei a estudar à noite, daí todo mundo, você não tinha referência de músico que seguisse carreira na cidade. Daí fui fazer veterinária em Botucatu. Aí você vai fazer veterinária, são 2 anos de bioquímica, né? 2 anos de bioestatística, depois anatomia 1, anatomia 2, eu fui ver um boi no 3º ano. E daí quando chegou lá eu já falei, pô, bicho. Mas aí também coincidiu com os festivais de jazz aqui de São Paulo, né? Que eu vi pela televisão, o Hermeto tocar, o Egberto. Eu sempre toquei, né? Levar a sanfona, eu sempre estava tocando nas festas, nas pingadas, trabalhava como acordeonista já em Botucatu. Nas cidades vizinhas, ia para Jaú, Bauru. E vendo esses festivais de shows, de jazz, ficou muito claro que o que eu queria fazer era viver de música, né? Daí eu abandonei a faculdade. No 3º ano, segundo semestre do 3º ano. Ainda teria o 4º, depois o 5º ano de residência. Mas ficou muito claro para mim que eu não... Todo mundo falava, não, mas espera. Devia ter esperado, mas eu não aguentava mais. Eu queria, realmente, era seguir música. Daí vim para São Paulo. Eu lembro que num dos programas de televisão que eu primeiro fui fazer foi o Boldrin, né? Que era gravado acho que na Liberdade ou aqui no Sesc Pompeia ainda. E daí comecei a frequentar os estúdios, ser requisitado para gravação de discos, de comerciais. E assim, tô indo. Eu dançava. No iniciozinho dançava, declamava. Dentro do CTG 35. Né, que meus pais, né, o pai e a mãe sempre envolvidos com o CTG. E o CTG era como se fosse para mim um clube, né? Convívio social, da gurizada e coisa. Aí comecei nas atividades internas, primeiro com a dança e com a declamação.
Depois descobri a gaita, parei com tudo, fiquei só na gaita. Primeiro, as atividades do próprio CTG, né? Então eu tocava ali como músico CTG, toquei na invernada artística para as meninas dançar na mirim. E depois eu comecei a tocar no anexo ao CTG, tinha uma churrascaria. Aí foi realmente meu primeiro emprego como músico fixo da churrascaria, eu e meu irmão. Aí a gente fazia lá todos os dias da semana, acho que a gente folgava na segunda, se não me engano. E nesse período começaram os festivais de música. Eu toquei meu primeiro festival foi na Nona Califórnia em 1979. Então a partir dali eu comecei a tocar em diversos festivais, né? Aí conheci um palco maior, né? E em 83 eu gravei meu primeiro disco. Aí foi essa a sequência. E então eu consegui os horários de um estúdio em Porto Alegre, a EGER, na época, naqueles horários da madrugada, às 3 da manhã, 4 da manhã, quando as gravadoras não estavam utilizando. Então eu pegava lá 2, 3 horas por madrugada e assim fui fazendo o meu primeiro disco, com músicos amigos. Então eu gravei, fiz ele todo independente. Depois a capa, foi um fotógrafo amigo nosso que fez a capa e um outro amigo fez a arte. E aí tinha acabado o dinheiro, a gente pagou ele com um Jeep velho que tinha lá fora, lá na Viamão, que era um Jeep todo estragado, mas que ele disse, não, mas esse Jeep me interessa. Então eu troquei o Jeep pela capa e pela arte, pela foto. Então dessa forma foi o primeiro disco. Mas aí quando ficou pronto, todo ele pronto, estava sendo lançado um selo aqui no Rio Grande do Sul, que era um selo da RBS Discos junto com a Som Livre, e aí tinha a mídia de televisão, né, da RBS. E aí então eu optei pelo lançamento por uma gravadora, mas a produção toda foi independente. E é o primeiro disco de ouro da música instrumental, né? Mas uma coisa interessante, né, porque quando eu gravei esse disco eu nem sabia que eu estava fazendo música instrumental. Eu tocava gaita. Minha família, todos os meus irmãos eram músicos, tocavam algum instrumento. Tinha violão, tinha banjo, cavaquinho, acordeon, né? E o meu pai é violinista. Então a gente já... Eu era o caçula, o neném da casa, né? Já quando comecei a ver, foi muita música dentro de casa. E meu pai era um homem muito religioso, também tocava hinos na igreja, era catequista. E a gente sempre foi aquilo, música dia e noite, música dia e noite. Aos pouco mais de 3 anos, eu já fazia os acordezinhos do cavaquinho, acompanhava o meu pai tocando violino. Então o pai tocava violino, nós todos fazíamos aquela orquestra de noite em casa. Era até agora eu ainda admiro, lembro com muita saudade, sabe? Porque nós todos tocávamos juntos em casa. E assim fui. Depois eu queria um acordeon, mas sabe, tudo é bastante difícil assim no interior, né? Então a gente, para conseguir um instrumento musical naquele tempo, conseguir um acordeon, às vezes era um instrumento caro e tudo. Foi difícil, mas os meus irmãos estavam à minha frente já tocando. Eu fui, sabe que eu como guri pequeno, chegava a chorar de vontade de pegar no acordeon. Olha. Mas os irmãos mais velhos sabiam que eu podia estragar qualquer coisa. Aí foi até que consegui o acordeon. Nós vendemos uma vaquinha minha, era uma vaquinha, e compramos um acordeon. Aí comecei a estudar, depois fui para a cidade de São Francisco de Paula, trabalhei na tipografia da Folha da Serra em São Francisco de Paula, e dali meu irmão, que já estava morando em Caxias nessa época, ofereceu uma oportunidade para eu ir para a casa dele lá em Caxias, e então em Caxias do Sul, estudar o acordeon, estudar a música que eu tanto queria, né, amigo? E morava na casa dele, não tinha assim uma despesa. Fui para Caxias. Aí tinha o professor Valdemiro Torres do Vale, que também foi professor do Adelar Bertucci. Esse professor, quando eu já estava estudando um pouco mais de 6 meses, ele ficou admirado, assim, disse que eu já tinha um progresso maior do que muitos alunos que ele tinha lá de 3 anos de estudo de acordeon. Fui para lá e comecei a tocar à noite. E na Rádio Diário da Manhã eu tinha depois 4 programas semanais
na Rádio Diário da Manhã de Lages. Uma vez por mês eu tomava um avião em Lages e ia me apresentar em Florianópolis, na Rádio Diário da Manhã de Florianópolis. Então, trabalho contínuo, muito, muito. Daí o professor Dedé, de Lages, resolveu abrir uma filial da Academia Catarinense de Acordeão em Curitibanos. Curitibanos, hein? Olha, conheço essa cidade. Fui eu lá para Curitibanos. A primeira filial da Academia de Acordeão, Catarinense de Acordeão, que foi em Curitibanos, eu fui o primeiro professor lá. Fiquei um tempo lá, né? Então, e depois voltei então para Lages. De Lages apareceu a proposta para vir para Curitiba. Estou aqui até hoje.